Muito incrível essa sequência que aconteceu agora, porque nas duas primeiras escolas que apresentaram, a gente viu como é potente, como é importante quando outras esferas apoiam a escola. A gestão, a prefeitura, os secretários, como é incrível quando a gente consegue sensibilizar essas outras esferas e caminhar junto. Mas quando isso não acontece, é a comunidade que responde. E a força da comunidade é a maior de todas. Não tem nada que avale isso. Tanto a Vila do Moinho quanto a Vila de São Jorge são vilas matriarcais, onde as mulheres são as maiores lideranças desse povo. Mulheres negras, afro-indígenas, mulheres guerreiras, generosas. Então a força feminina, como São Jorge trouxe, lindamente, ela sustenta uma comunidade. E ao mesmo tempo no educandário é a força da comunidade que se abraça, que se cuida, que se fortalece. Não se preocupem, gente, vocês não devem nada, está tudo certo. Isa, maravilhosa, muito generosa na presença também. O universo cresce contraindo e expandindo, contraindo e expandindo. Então, se tiver algum ciclo que a gente precisa contrair para ter mais consciência, mais força, a expansão vai ser mais brilhante ainda. Então tá tudo certo. A gente não está aqui para salva as forças, a todas as forças. A vida é assim mesmo e é só coisa linda e é muito aprendizado pra gente. Que é isso, quando falta o apoio de outros lugares, é com a gente mesmo que a gente se fortalece. É com a nossa raiz, é na força da cooperação, que é agir junto, atuar junto, se abraçar mesmo, né? E ver um outro tipo de abundância, um outro tipo de caminho possível na vida. Então, entendo o desabafo do professor, entendo a resiliência da comunidade, a gente ama o educandário demais, o educandário foi o primeiro. Foi a primeira escola que sonhou junto com a gente em IPEARTS, então é a nossa família, é a nossa raiz também, e aí a gente sabe que é só um fortalecimento dentro da terra para nossos novos frutos florescerem, e essa força da juventude aí maravilhosa, refletindo sobre uma realidade que na verdade é planetária. Assim como São Jorge é muito... Mas eu já estou encerrando também. Só quero dizer que São Jorge também é um lugar de muita resistência. Que enquanto educandário está resistindo lá nos assentamentos, nas pessoas que são da terra, que vivem com a natureza, São Jorge está resistindo com um turismo que muitas vezes é predatório, porque a primeira entrada do Parque da Chapada foi em São Jorge e manter viva a cultura raiz. Essa conexão da comunidade é muita força, muita força. Então é isso, viva a força das mulheres, viva a força comunitária, viva a coragem de fazer, mesmo que não tenha governantes e secretários nos apoiando, nada vai nos parar, a força da vida é essa mesmo. Parabéns! As duas unidades escolares que antes existiam viraram extensões, e essas extensões elas criam mesmo um gap, um intervalo na hora de desenvolver esse tipo de ação, né? E aí as duas escolas apresentam essa dificuldade, e que é isso, acontece, projetos começam com um grupo, depois vai outros, o importante é que vocês firmaram, enquanto coletivos,
tanto a equipe de São Jorge quanto a equipe do Educandário Bete Campos, e chegaram até aqui, trazendo o resultado que vocês conseguiram somar ao longo desse processo aí, que claudicou, né, que teve essas dificuldades que são de estrutura, né, de infraestrutura, e vocês se juntam nesse espírito da Olimpíada, porque essa é a ideia de uma Olimpíada, né, não é, pelo menos essa, pensada não numa perspectiva de competição, mas de solidariedade, de cooperar, de fazer juntos e juntas, e construir e enfrentar desafio. Eu acho que vocês são a resposta para isso. Claro que a gente fica esperando alguns outros elementos, mas é porque a expectativa de quem está nesse lugar aqui para observar e refletir é essa mesmo. Mas de qualquer forma, o que vocês trouxeram é o que vocês conseguiram produzir, e é muito bom. Aquilo que vocês conseguiram caminhar junto com os dois professores, as duas professoras articuladoras, né? O professor Manuel, a professora Isabela, que eu conheci quando ele era estudante. Eu fico vendo o Manuel aqui, vendo a Yasmin, que eu lembro desse tamanhozinho, estudando lá na escola, agora estão aí, Paola, Dianara, eles foram minhas alunas do Moisés, depois tiraram vocês lá da nossa escola, né? Eles criam um programa para todo mundo da região. E a juventude tentando encontrar saídas, não esperar, não, tem que ter esse programa de vocês mesmo. Se for fazer essa padaria para fortalecer, essa cooperativa jovem lá na Cooperfrutos, eu acho isso muito bacana. E São Jorge é uma demanda muito parecida com o nosso desafio dos alunos do Moisés, porque todos trabalham na cadeia de turismo e em condições de exploração às vezes, né? E isso a gente tem que refletir enquanto cidade, enquanto comunidade, né? E aí a gente está aí para poder fortalecer esse trabalho de vocês. Parabéns, meninas de São Jorge. Parabéns. Opa, pessoal, vou ficar aqui, né, por causa do som. Bom, então, vou vir para a Mina fazer um encerramento aqui da nossa fala da banca, né? E queria começar, né, com a primeira escola da Vila de São Jorge, né? O que eu posso falar para vocês, né, que são um grupo de pessoas lutadoras, né? Eu posso dizer que 6 não é um número pequeno, na verdade é um número bem grande. 6 é um número que não sobra ninguém, né? Todo mundo tem um fardo. Então isso é uma resposta para que vocês não se sintam sozinhos, né? Isso é muito importante para que vocês continuem, né? E a outra coisa que eu vou falar para vocês, né, para o caminho, é uma coisa que eu aprendi com um outro parente, né, com um Krenak, né, que é conhecido assim, mas para nós o nosso marido, que a lágrima é um sinal que a gente está vivo, né, e que ela não é ruim, né, muito pelo contrário, né, é água, né, então se é água é uma coisa muito boa, né, então que as lágrimas de vocês, né, sejam motivações para vocês continuarem, né? Não para desistirem dos projetos, assim como vocês fizeram, né? Então, vocês falaram que o grupo era grande, aí esse grupo vai diminuindo. Na verdade, a gente não olha como um grupo que se enfraquece, mas na verdade como que se fortalece, né? Porque os que ficam, eles dão conta de uma unidade muito maior, né? E foi o que vocês conseguiram fazer, né? Então, ver hoje o projeto de vocês é algo muito encantador, principalmente para quem não está no dia a dia, né, acompanhando quais são as batalhas de vocês ali, né? Eu vim dessa vez, né, trabalhar na montagem da exposição, né, na exposição de vocês ali, né? E o trabalho da Vila de São Jorge é um trabalho muito interessante porque, né, ele é um trabalho do passado que mostra as ideias do garimpo. Garimpo para nós, eu sei como é essa realidade. Minha família passou em 2 garimpos, um garimpo em Apinagé e depois um outro garimpo que surgiu em Xambioã, né, que é uma cidade que a minha família viveu. E para as mulheres indígenas era um lugar muito perigoso, né, porque eram pegas para serem escravizadas nesses lugares, né. E para as mulheres de uma maneira geral, essa ideia não é um condicionante, que é o que vocês falaram. Então, esse aprisionamento é o aprisionamento da imagem, que é o que a nossa colega refletiu, né? Então eu olho uma foto, não tem nenhuma mulher, aí é um aprisionamento da história, porque quando você fala do garimpo, você fala só do
do ouro, das peças, das joias que eram tiradas dali, mas não se lembra das vidas das pessoas que passaram por ali, né? E vocês trazem uma ideia de refletir sobre as narrativas, principalmente dessas mulheres que foram silenciadas ao longo do tempo, né? E isso, pessoal, eu tenho certeza que vocês só conseguiram chegar nesse lugar de reflexão porque o grupo de vocês ele ficou mais fortalecido e ele se reuniu um grupo de mulheres, né? Então, se tivesse um grupo masculino, ele não teria chegado nesse lugar de reflexão, né? Então, que vocês consigam também, né, produzir mais pontos de reflexão sobre esse passado, né, que é um passado que não deixa de existir nessas regiões. Então, hoje a gente vê a discussão dos minérios, né, e como as empresas vão entrar nos territórios de vocês também, né, e vocês têm essa oportunidade de ser essa lança do futuro que vai olhar para esses lugares, né. E algo que foi muito legal na exposição do pessoal da Ilha de São Jorge que está ali, né, que o professor trouxe, né, que ele tem uma perspectiva de construção junto com vocês aqui, né. Então tem uma mesa ali para depois todo mundo ir lá e poder fazer um movimento interativo lá e construir um trabalho junto com esse grupo que é de 6, e esse grupo pode sair daqui com mais de 100 pessoas, né. Então isso só se faz, né, com base no trabalho e com a participação de vocês coletiva, né. Bom, outro comentário, né, sobre o outro grupo, né, o pessoal de alto, né, que também traz coisas muito interessantes para a gente pensar, né, sobre a construção coletiva, né, como que a gente pode trabalhar de uma maneira conjunta, né, trabalhar em grupo, né, as parcerias, né, como que a gente pode correr atrás delas, né, porque parceria é o que todos vocês falaram aqui, né, é uma coisa muito difícil de acontecer, né, é uma coisa muito difícil de procurar, é uma coisa muito difícil de se tornar efetiva, né, e isso também só se valoriza através dos projetos que vocês apresentam, né, dos projetos que vocês mostram, dos projetos que vocês levam, né. As ideias também da valorização da juventude, né, então eu também cresci em um lugar, né, quando a minha família veio para Goiás, eu fui viver numa aldeia, né, tipo Coridina, que fica ali na cidade de Aguanã. É uma cidade também que a base dela era turismo. Então o que acontecia com as nossas comunidades, né? As pessoas chegavam ali, né, viviam aqueles momentos de temporada, iam uma vez ou outra nas aldeias, né? Depois aquele mês de julho de férias terminava, todo mundo ia embora e as dificuldades continuavam, e elas ainda ficavam ali, né? A dificuldade do estudo, né, que é o que o nosso colega mencionou e ele falou no trabalho também, né? Então, quando a minha família veio para Goiânia, especificamente onde eu fui crescer, foi porque minha mãe precisava estudar, né? Então na região na época não tinha lugar para estudar. E isso você tem um êxito, né? Você tem um outro tipo de separação. E para nós indígenas o que acontece, né? Geralmente as universidades elas não pensam muito na nossa presença lá. Então quando a gente entra naquele lugar, ou a faculdade te expulsa de lá, ou ela vai pensar um jeito de você se formar muito rapidamente e ir embora, né? E aquele conhecimento seu ele não volta para o seu território, ele não volta para o seu lugar. A perspectiva que o nosso colega estava falando, né? Do retorno. Então o que é o êxodo? O êxodo quase sempre nas histórias, né? E na literatura, são movimentos que empurravam as pessoas dos lugares onde elas viviam e elas buscavam um meio de voltar e praticamente não conseguiam, né? Então aqui a gente já tem histórias de pessoas que conseguiram romper essa barreira, voltar para os seus lugares de origem e hoje são professores de vocês e estão ali fomentando, né? Talvez a nossa geração não seja tão próximo a isso, né? Pela nossa idade, e o tempo é o que vocês ressaltaram, né? O tempo não é nosso, né? O tempo ele corre e a gente não tem muito controle sobre ele, né? Mas a geração de vocês, provavelmente é a geração que vai voltar e quase certeza não vai estar mais dando aula em colégio, na educação regular. Provavelmente a geração de vocês já vai ser a geração que vai estar dando aula na universidade, né? Então que vocês possam lutar, né, dentro do trabalho e nos próximos anos, né, para apresentar possibilidades também das universidades lá no território de vocês, né? Antes de vir aqui para
para a participação aqui na Olimpíada, né? Teve um evento em Brasília, eu pude participar em Goiânia do primeiro texto, né? Que era sobre a universidade indígena, porque a gente sempre é um complemento dentro de universidades, e agora vai ter uma específica só para indígenas, com professores e também com a parte de coordenação feita assim, né? E aí como que isso nasce, né? Isso nasceu num projeto extraescolar de estudantes indígenas de licenciatura. Eles escreveram um projeto pedagógico para uma universidade indígena. E isso pode ser apresentado e pode, de fato, acontecer, né? Então, o que é que precisa, né? Que é isso que o nosso colega levantou na apresentação deles, né? Precisa do quê? Do engajamento, né, da comunidade em mostrar a necessidade de vocês de ter uma universidade no território, né? E, provavelmente, quem vai dar aula nesses lugares são vocês, né? Vocês que vão passar por esse caminho e vão estar formando as pessoas ali, né? E que ela tenha o que é discutido em todos os trabalhos aqui, né? Que é o mais importante, que é a identidade. E a identidade vocês já têm, né? A identidade vocês só nos apresentam, mas ela já está dentro de vocês, né? Ela está aí, né? Dentro de cada trabalho, dentro de cada fala, né? Então, para encerrar minha fala aqui com vocês hoje, né, eu queria dar os parabéns, né? E principalmente a perspectiva que para nós indígenas ela é muito clara na nossa vida, né? E o cocá, né, que é esse símbolo que eu estou usando aqui, muitas pessoas não sabem o que ele significa, né, de fato, mas esse que é um cocá Cariri Chocó, o que ele significa? Ele é o símbolo que você não caminha sozinho. Então ele é uma casa, né? Cada pena representa uma pessoa. E você usa para quê? Para lembrar de onde você veio e para lembrar que você não está sozinho, né? Então, no caso de vocês, né, acho que o melhor símbolo e a melhor coisa que poderia representar era essa, né? Então, que vocês, hoje aqui, né, esses 6, ele vire 150, né? Ele vire 200, né? Porque isso é uma construção coletiva, né? Vocês vão sair daqui muito maiores do que vocês chegaram. Então, obrigado, pessoal. Agora eu vou falar daqui de baixo mesmo. Agora eu vou convidar novamente a Luz Maria e a Neuza Mário a subir ao palco e entregar os troféus. E também as professoras, professores orientadores, né? O Manuel e a professora Isabela. Sabrina e Dani.
Agora ele cantar Roberto de Campos, vai receber das mãos da Elza Mari, o troféu